Hora da coluna Giro Arte aqui no Band News TV. A exposição Miquel Barceló inaugura amanhã na Pinacoteca, em São Paulo. A mostra reúne obras monumentais do consagrado artista espanhol. Entre os trabalhos, o público poderá ver o enorme elefante de bronze, apoiado pela tromba, que já esteve em cidades como Madrid e Nova York. Além disso, há pinturas, esculturas, vídeos, desenhos e um gabinete de curiosidades. E para falar sobre a exposição Miquel Barceló, eu converso agora com Max Berlingeiro, diretor da Pinacoteca. Seja muito bem-vindo. O artista espanhol Miquel Barceló expôs em São Paulo na Bienal de 1981, né? Mas essa é a primeira mostra individual em galeria no Brasil. Então fala um pouco o que o público poderá ver nessa mostra. Essa exposição é uma exposição muito curiosa. Bem, em primeiro lugar, apresentar Miquel Barceló no Brasil é um privilégio muito grande da nossa parte, entre os maiores pintores contemporâneos do mundo. E essa exposição é uma exposição muito completa, porque apresentamos pinturas, esculturas e cerâmicas. As pinturas, as extraordinárias pinturas da série branca, que nos induz a ver obras abstratas, mas que na realidade são obras figurativas, e elas te remetem ao movimento do mar em Palma de Maiorca. As pinturas de frutos, que são grandes tomates explodindo nas telas. As cerâmicas, que são cerâmicas feitas no seu ateliê em Palma de Maiorca. E as esculturas, e sem dúvida nenhuma a grande atração é o grande elefante. Que é o elefandrete, né? Exatamente. E é o enorme elefante de bronze, que também já esteve em diversas cidades, Madrid, Nova York. Quanto que pesa essa escultura? Como que foi o transporte, né, delas? Porque ela é bem grande, né? A gente olhou aí nas imagens agora, né? Essa logística foi uma logística muito complicada, porque ela veio para o Brasil de navio, e depois a movimentação dela dentro da cidade até chegar à galeria foi uma outra logística também extremamente complexa. E depois colocá-lo de pé, né? Colocá-lo de pé dentro da galeria. Mas foi um resultado extraordinário. Vale a pena conferir. E a equipe que traz esse elefante, que coloca ele de pé, tal, é a equipe de fora ou não? Aqui o pessoal é preparado para isso? São técnicos brasileiros que fizeram todo um estudo de como poderia ser feito essa instalação, e tudo deu absolutamente certo. E há também um gabinete de curiosidades, né, Max, que são objetos pessoais do artista que nunca haviam saído do ateliê em Paris. Fala um pouco desse gabinete de curiosidades. Esse gabinete de curiosidade foi um pouco audácia da minha parte, né? Num dos nossos últimos encontros no estúdio em Paris, eu insisti muito em mostrar um pouco da personalidade do ambiente pessoal do artista, suas referências, e a princípio o estúdio não via como tirar esses objetos que nunca haviam saído, mas numa conversa de 30 segundos com o artista, na mesma hora ele me autorizou a escolher. E aí isso foi um processo mais complicado, foi trazer essas obras para cá, porque são crânios humanos, todos as suas referências de cor, maquetes de todas as suas esculturas, pequenas maquetes, e todo um universo pessoal, desenhos, sandálias, sapatos, roupão, macacão. É um gabinete de curiosidade. Mas realmente conseguiu trazer. Exatamente. E o Barceló é considerado um dos artistas espanhóis mais importantes da atualidade, né? E em vida, né, ele teve esse reconhecimento, né? Por que ele é considerado? Ele foi o mais jovem artista a expor no Louvre contemporâneo, e atualmente as suas obras, ele está vendo de grandes exposições em grandes museus recentemente. E ele reabre o Museu Picasso em Nova York, em Paris, que já encontra-se fechado durante 7 anos, e reabre como individual dele em 2015. E o Barceló é um artista que ele trabalha com diversos suportes, né? A pintura, a escultura, a cerâmica, vídeo, desenho, ilustração e outros, né? Como que você, Max, define o trabalho dele?
Ele, em primeiro lugar, ele além de ser um grande artista plástico, um artista visual, ele é um grande poeta e hoje faz parte de comitês científicos, sobretudo um trabalho muito recente dele, que são visitas periódicas a sítios arqueológicos em Paris, da onde ele está tirando fonte de inspiração com a pintura rupestre para uma nova série que começa a ser produzida agora. Então, ele é um artista muito completo e uma coisa muito interessante, ele é um artista generoso e que não se furta a conversar com os jovens artistas. Em 2008 também teve mais uma curiosidade, né? O artista ele realizou esculturas em forma de estalactites no teto do Salão da ONU, né, em Genebra. Fala um pouco mais sobre isso. O Miquel também é um artista cria obras monumentais. E, para citar apenas duas, o teto do plenário da ONU em Genebra é uma cúpula de 120 metros com 60 toneladas de tinta presa no teto e com uma grande representação do fundo do mar. E a capela da Catedral de Palma de Maiorca, onde só existem duas grandes obras, no altar central uma grande instalação de Gaudí e na capela uma grande instalação chamada Mar de Fang, que é uma instalação toda em cerâmica, as cerâmicas aplicadas na parede e 4 grandes vitrais. Falando então um pouco das cerâmicas que você acabou de falar, que é um material muito explorado, né, pelo Barceló, né? Há na mostra o vídeo Passo Doble, a gente está vendo imagens aí, que é uma espécie de performance que ele realizou com o Joseph Nadio. Como definir essa obra? Passo Doble foi uma performance feita na África, junto com o seu parceiro, e uma coisa muito impressionante, porque foi a partir desse trabalho na África que ele começa a ter interesse pelas cerâmicas. Por quê? Porque quando ele pintava na África, ele mantém um ateliê na África, o vento não o deixava pintar. Foi quando ele começou a ter contato com o barro e descobrir que esse trabalho silencioso entre o artista e a matéria e o imprevisível, talvez o resultado mais fascinante da cerâmica é que ele trabalha com o imprevisível, quer dizer, aquilo que não é previsto no produto final. Ele trabalha com as imperfeições e toma partido das imperfeições para criar as suas extraordinárias cerâmicas. Foi na África que ele usou a terra, né? As próprias... Isso mesmo. E tanto na pintura quanto na escultura, as imagens aparecem como vestígios de animais, seres humanos, paisagens. Nesse sentido, parece que Barceló ele realiza uma arqueologia da imagem. Pode dizer isso mesmo? Olha, você chegou exatamente na linha de pensamento do artista. O trabalho dele realmente é um trabalho de arqueologia e talvez uma das coisas mais interessantes que ele produz são cadernos. Esses cadernos de artista ele produz desde o início da sua carreira. Os primeiros foram coletados e colecionados pela sua mãe e os últimos são muito bem acondicionados pelo seu estúdio. Nesses cadernos, sempre que ele viaja, ele leva um caderno em branco e ali ele vai acumulando pedaços de folha, pedaços de gravetos, árvore, referências de cor, terra. Quer dizer, ele leva um pedaço realmente da arqueologia do local, ele leva para o seu ateliê e aí ele desenvolve o seu trabalho. Ok, muito bacana, Marcos. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Então, a exposição fica na Pinacoteca. Isso mesmo. Até quando? De 29 de maio até 17 de julho, no horário das 10 às 18 horas. A Pinacoteca é a Rua Ministro Nelson Hungria, 200, no Morumbi, em São Paulo. Obrigada. Obrigado a você. Recebemos Max Perlingeiro, diretor da Pinacoteca em São Paulo, que inaugura amanhã a exposição Miquel Barceló. A mostra fica em cartaz até 12 de julho e depois segue para o Rio de Janeiro e Brasília. A coluna Giro Arte vai ao ar todas as terças-feiras aqui no Band News TV.